Olá, bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre o imposto de renda das pessoas que morreram. Morto tem que declarar imposto de renda? Morto paga imposto de renda? Então, para você entender como é que funciona isso tudo, eu vou botar aqui um PowerPoint com as explicações. Vamos direto para lá para a gente começar. Então, eu sou Roberto Campos, esse é o canal de Imposto de Renda Pessoa Física. Se você gosta desse conteúdo, pense em se inscrever no canal, clicar aí no sininho para receber os nossos avisos e curta o nosso conteúdo, que é bem legal. A gente ensina tudo aqui que você precisa saber. O assunto de hoje, morto tem que declarar imposto de renda? Tem sim. O espólio do morto tem que declarar imposto de renda. O que é espólio? O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa falecida. Quando você falece, as suas coisas, tudo que você tem, vira um espólio. E esse espólio, ele é uma pessoa diferente do seu meeiro, que é aquela pessoa com quem você dividiu. Se você é casado com comunhão parcial de bens ou total de bens, a pessoa que vive com você é meeiro daquelas coisas que são conjuntas. Ele tem metade do que você tem, que são conjuntas dos dois, né? Tem os herdeiros e tem os legatários. O que são herdeiros? São aqueles herdeiros que você tem, que são necessariamente seus herdeiros. E legatários são aquelas pessoas para quem você pode deixar um bem. Você foi lá, fez um testamento e deixou um apartamento para o seu sobrinho. Ele é um legatário, tá? E o espólio, ele não se confunde com essas outras pessoas. São pessoas diferentes, tá? E aí, o que você considera ali naquela hora? Você tem 3 momentos para falar de espólio, que é o que a gente chama de declaração inicial, a declaração intermediária, que podem ser várias, e a declaração final de espólio. A inicial vai ser sempre uma só, é aquele no ano em que há o falecimento tem a declaração inicial. A final de espólio, ela também é uma só, ela só acontece quando termina o espólio. E as intermediárias são as declarações que vão acontecer entre a primeira, que é a inicial, e a última, que é de espólio, final de espólio, tá? Então, como é que funciona isso? A declaração inicial você vai fazer no ano em que faleceu, porque tem parte do ano que a pessoa estava viva e parte do ano que a pessoa já não estava mais presente ali, e ela vai ter que declarar os ganhos de uma forma diferente. Então, são diferentes a maneira de trabalhar quando a pessoa está viva e depois que ela está morta. E as declarações intermediárias todas vão ser, obviamente, com a pessoa já morta, vai ter um tratamento específico. O que é específico? Tudo que for bem do espólio, tudo que for rendimento do espólio, precisa ficar necessariamente numa conta bancária do espólio, para que possa ser dividido entre os herdeiros quando for decidido quem são os herdeiros. Se tem um juiz que vai decidir quantos e quais são os herdeiros, você não pode ficar recebendo o aluguel que é do espólio e gastando esse aluguel, porque tem alguém que vai receber ele, que é o legatário, que é o herdeiro, que vai receber esse aluguel. Então, você não pode gastar esse dinheiro. Tudo que o espólio recebe fica preso no espólio. O meeiro pode sim sacar a parte dele. As coisas que já estão definidas podem sim ser sacadas. Tem que conversar com o seu advogado e entender como é que isso funciona. E a declaração final é aquela que faz a partilha dos bens. Então, quando acaba o inventário, o juiz define, vai metade para um filho, metade para o outro e tal, e fica assim. Aí, na hora que você faz a declaração final de espólio, tem lá um campo específico para você ver isso. Nós vamos falar dele mais à frente. O imposto de renda é devido pelo contribuinte que falece? Ele tem que pagar? Então, se houver bens a inventariar, o espólio tem que pagar esse imposto todos os anos na pessoa do inventariante, tá? Então, o inventariante, que é a pessoa que controla o inventário, que faz andar o espólio dentro da justiça ou no cartório quando está fazendo o processo de inventário, ele é responsável por apresentar as declarações de imposto de renda do espólio, pagar os impostos. Se o espólio recebe aluguéis, por exemplo, todo mês tem que pagar carnê-leão no nome do espólio, vai ser o inventariante que é o responsável por essa parte. Então, tem sim que acompanhar esse negócio aí direitinho, e o inventariante é o responsável por isso. Se não houver bens a inventariar, o cônjuge, companheiro, sobrevivente, os dependentes, não respondem pelos tributos que tiverem sido devidos pela pessoa falecida. Esse troço morre, tá? Então, tem esses detalhes aí que precisam ser levados em conta com relação ao imposto. Se houver bens a inventariar, o espólio é responsável por pagar. Se não houver bens a inventariar,
o que ele devia morre com ele. E qual é o prazo para apresentar a declaração final de espólio? A declaração final de espólio tem que ser apresentada até o dia 30 de abril de 2021, agora no caso que a gente está aqui. Então, quem teve o encerramento do espólio, a decisão judicial de partilha sobre partilha ou a adjudicação dos bens inventariados, que ocorreu no ano calendário passado, no ano de 2020, e que tenha transitado em julgado até o último dia do mês de fevereiro de 2021, tem que apresentar até 30 de abril. Roberto, o que é transitado em julgado? É o dia em que essa decisão não tem mais recurso. Então, você vai ter que entender com o seu advogado que data é essa e ver se enquadra até o último dia útil do mês de fevereiro. Se enquadrou até o último dia do mês de fevereiro de 2021, você vai ter que declarar a declaração final de espólio agora até 30 de abril. Se houve lavratura de escritura pública de inventário em cartório e a partilha ocorreu no ano passado, também tem que apresentar até 30 de abril. E se o trânsito julgado da decisão judicial de partilha, sobre a partilha ou adjudicação dos bens inventariados ocorreu entre 1º de março e 31 de dezembro do ano calendário de 2020, a mesma coisa, o prazo para entrega é agora em 30 de abril. E se não foi, Roberto? E se foi agora dia 1º de março que foi o trânsito julgado? Você só vai declarar essa declaração final de espólio em 30 de abril de 2022, tá? E o prazo para pagamento do imposto é o mesmo prazo para pagar o imposto de uma declaração normal. O espólio faz tudo igual a uma declaração normal, tem os mesmos direitos de abater os impostos, os créditos de pagamentos, tem todos os direitos iguais a uma pessoa comum, viva, tá? E a diferença é que o imposto do espólio não pode ser parcelado, ele tem que ser pago à vista, só isso, tá? O que mais? Nós temos aqui que a declaração de bens tem que ser preenchida de uma forma um pouco diferente, que é o que eu falei lá na frente que a gente ia falar depois. É esse caso aqui. A declaração de bens e direitos correspondente à declaração final, ela tem que ser discriminada por herdeiro, com o nome e o CPF de cada herdeiro, o percentual que cada herdeiro vai ter de cada bem, e esses valores têm que ser transferidos para a declaração do herdeiro pelo valor que estava na declaração do falecido. Ah, Roberto, mas o apartamento que eu estou herdando estava lá na declaração do falecido, que por acaso, por exemplo, era meu pai, e estava lá por 100 mil reais, mas o apartamento hoje vale 1 milhão. Você tem que transferir para a sua declaração com base nos 100 mil reais. Se você aumentar esse valor, você vai ter que preencher o programa de ganho de capital e pagar imposto sobre essa transferência. Poxa, mas aí isso é injusto. Nem sempre, às vezes é excelente, tá? Por quê? Porque se você transferir, se você preencher o programa de ganho de capital para fazer um levantamento de quanto você vai pagar, eventualmente um apartamento, por exemplo, que seu pai tinha, que deixou para você, ele foi comprado anteriormente a 1969, ele está 100% isento de imposto de renda. Você pode atualizar o valor todo e não tem que pagar nada de imposto, tá? Então, tem várias coisas que são interessantes de se fazer o levantamento nesse momento. Procure um contador se você não sabe fazer, ou se sabe fazer, preencha o programa de ganho de capital, faça as simulações e veja se não vale a pena, às vezes, pagar um pouco de imposto de renda. Às vezes o apartamento não foi comprado antes de 69, mas foi comprado em 75 ou 1980, e você só vai pagar sobre 15 ou 20% do valor do imóvel e vai poder atualizar esse valor para 1 milhão de reais agora, que era 100 mil e agora vale 1 milhão, você quer lançar por 1 milhão e vai pagar sobre 15% do valor do imóvel. Se você pagar 15% de 100 mil ou 15% de 150 mil, às vezes vale a pena e atualizar o valor para 1 milhão agora na sua declaração. Assim, se ano que vem você quiser vender esse imóvel, você não vai pagar quase nada de imposto, você vai pagar a variação de hoje para daqui a um ano. E não sobre os 100 mil para 1 milhão que você vai vender agora, que teria que pagar 150, 200 mil reais aí de imposto. Então, é muito interessante fazer as simulações e ver se vale ou não vale a pena atualizar o ganho de capital em função do tempo que esse imóvel, esses bens já estavam na posse da pessoa que faleceu. Então, a declaração é feita assim, não pode transferir alterando o valor sem pagar o imposto de ganho de capital sobre esses bens. Isso é muito importante, não esqueça de verificar, fazer as simulações e eventualmente entender se vale ou não vale a pena você fazer esse pagamento agora no momento da transferência dos bens. Aí tem os meus contatos, quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. O WhatsApp, por favor, é só escrito,
Eu não atendo por voz, não é um telefone, isso é um software que está no meu computador. Então, mandem por escrito suas dúvidas que eu estou aqui para ajudar sempre que eu puder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.